Olá pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo e suas aplicações em atuário. Nessa sétima aula falaremos sobre derivada direcional e consequentemente também do vetor gradiente. O livro que estamos seguindo é o livro do Stuart, mas também pode-se acompanhar qualquer livro de cálculo volume 2. Então iniciaremos com a derivada direcional. Até agora nós vimos derivadas, dada uma função, por exemplo, de duas variáveis, z igual f de xy, nós poderíamos fazer duas derivadas, uma derivada com relação a x ou uma derivada com relação a y. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos a superfície Então, desenhando aqui a superfície z igual a f de xy, considerando um ponto XYZ dessa superfície, um x0, y0, z0, nós tínhamos a possibilidade de ter a reta tangente com relação a x e a reta tangente com relação a y. Então, se mantendo o y fixo, nós temos aqui uma curva no plano y igual a y0, e nessa curva nós temos a reta tangente a essa curva no ponto x0, y0, z0. Então aqui nós temos a reta tangente e essa reta é calculada, é encontrada com relação a x, mantendo o y fixo, fazemos a variação de x, então estamos vendo o quão z muda com relação a x, que é a derivada da f com relação a x, e aí temos a inclinação da reta tangente no ponto, e aí a gente encontra essa reta tangente. Note que essa reta tangente ela é paralela ao eixo x. Bom, outra possibilidade é fixar x e fazer variação em y. Então, fixando x e a gente obtém a variação fazendo a variação em y, a gente tem a possibilidade de analisar o quão z muda conforme a gente muda y, né? Então aí nós teríamos o que é a derivada de z com relação a y, ou seja, a derivada da função f com relação a y, e aí a gente tem a possibilidade de encontrar a inclinação da reta tangente mas fazendo a variação em y, mantendo x fixo. E note que quando a gente faz o x constante e nós temos a variação em y, esta reta tangente em verde claro ela é paralela ao eixo y.
né? Então vamos isso lá na parte de derivadas parciais. Vamos pegar então essa reta tangente aqui, que é quando a gente fez a variação com relação a x. Então isso nos possibilitou a ter uma derivada com relação a x. Então a derivada com relação a x. O que acontece? Nós conseguimos encontrar uma reta tangente e esta reta tangente está paralelo ao eixo x. Então, nós podemos dizer que essa derivada, sendo paralelo, né, a inclinação da reta tangente sendo paralela ao eixo x, nós podemos dizer que ela está na direção do eixo x. E nós podemos indicar essa direção do eixo x com vetor. Aqui no plano xy. Que vetor no plano xy? Nós podemos pegar o vetor unitário i. Então, se a gente denotar essa derivada com relação a x numa notação vetorial, então aqui a componente x, né, sendo a derivada, e aqui a componente y a gente ainda não sabe, eu vou chamar de beta, mas ao fazer o produto escalar com o vetor unitário i, resulta em f, derivada de f com relação a x, vezes 1, mais a derivada de beta vezes 0, que é a própria derivada de f com relação a x. Isso eu vou indicar como se fosse uma derivada na direção i, derivada de f na direção i. E essa direção está sendo indicada por um vetor unitário. Ou seja, um vetor que tem norma 1. Por quê? Bom, para ele não modificar a amplitude ou a magnitude da derivada. Se aqui fosse um 2 no lugar do 1, se a gente pegasse um vetor, não um vetor unitário na direção x, se a gente pegasse o 2, 0, ia aparecer um número 2 multiplicando a derivada de x, e aí essa derivada que a gente indicou aqui com D maiúsculo, seria 2 vezes a derivada parcial com relação a x. Então, isso mudaria o tamanho, a magnitude da derivada. E nós queremos indicar aqui que a derivada parcial, essa daqui, ela pode ser indicada como uma derivada de f na direção i, sem mudando o resultado. Então, sem mudar o resultado. Podemos fazer o mesmo
Vamos fazer a mesma ideia com relação a y. Então, se aqui nós temos a reta tangente com relação a y, a reta tangente com relação a y está na direção y por ser paralelo ao eixo y. Então, nós utilizaremos a mesma ideia. Então, essa derivada está na direção j, né, na direção do eixo y, e o vetor j está aqui, vetor unitário. Então, nós podemos fazer a notação também de derivada direcional. Derivada de f na direção j, eu vou chamar aqui de um alfa, e nós queremos a derivada da f com relação a y, e ao fazer o produto escalar com este vetor unitário, nós queremos manter a mesma derivada, queremos chegar no mesmo valor de derivada. Então, temos a alfa vezes 0 mais a derivada com relação a y vezes 1. Então, isso dá exatamente a derivada de f com relação a y. Mas, se as derivadas parciais, né, resultam uma na direção x e outra na direção y, será que é possível fazer uma derivada em que seja alguma combinação linear dessas direções? Ou seja, num vetor unitário em apontando para qualquer direção do plano xy? Sim, é possível. E esse é o conceito da derivada direcional. É uma derivada que faz a combinação linear dessas duas direções, x e y. Então, eu posso pegar qualquer vetor unitário no plano xy para me indicar a direção no qual eu calcularei a derivada. Então, a ideia é uma combinação linear. Então, quem seria essa qualquer direção, né? Então, se a gente pegar um vetor unitário u, este vetor unitário sendo a e b, esse vetor unitário ele nos fornece a combinação linear entre as duas direções. Então, se a gente pegar o vetor que comporta as duas derivadas, tanto a derivada de x com relação a x quanto a derivada com relação a y, ao fazer o produto escalar com o vetor unitário u, nós vamos ter a combinação linear das derivadas. E essa combinação linear tem que ser feita através de um vetor unitário para não mudar a magnitude da derivada direcional, que nem nos casos anteriores. Então, essa derivada na direção u com relação a derivada de f na direção u, então é dado por este produto, nesse produto escalar entre esses dois vetores.
Mas o que isso me indica? Então, voltando na representação gráfica, nós vamos ter, se a gente pegar aqui o eixo, os eixos, desenhar a nossa superfície. Pegar aqui a nossa superfície. Se a gente indicar pegar um ponto aqui. Então aqui é o y0, aqui o x0, aqui o z0, aqui o z0. Se a gente indicar o vetor unitário nessa direção, pois aqui é a direção do vetor unitário, este vetor unitário pode definir um plano paralelo a esse vetor, né, que contém esse vetor unitário. Esse plano, ao interceptar a superfície, nos fornece uma curva, e esta curva nesta curva nós podemos calcular a reta tangente que passa no ponto x0, y0, z0. E essa reta tangente está contida neste plano que agora não está paralelo ao eixo x e nem ao eixo y. Ele está numa direção que é a combinação linear desses vetores unitários do eixo x e y. Então, este vetor unitário, né, nós podemos representar ele aqui partindo da origem, só transladando ele aqui para origem. Ele é uma combinação linear, né, aqui dos vetores e j, e lembrando que ele tem que manter sendo de norma 1, ele tem que ser um vetor unitário. Então agora nós temos uma derivada, uma inclinação de reta tangente, em que esta reta tangente acompanha a direção do vetor u. Se o vetor u fornecido,
que fornece a direção não for um vetor unitário, nós podemos, vamos supor que a direção é dada por um vetor v não unitário, nós podemos normalizá-lo, ou seja, nós podemos criar o vetor u unitário pegando o vetor v e dividindo pela norma dele. E aí temos o vetor unitário. Este vetor unitário forma um ângulo com o eixo x, um ângulo θ, e este ângulo θ também pode ser utilizado para definir um vetor unitário, que vai ser, se este vetor ele for unitário, ou seja, se a gente olhar aqui, v, que é a diagonal de um retângulo, e aqui tem que ser diagonal 1, porque por ser este tamanho tem que ser 1, porque o vetor tem que ter norma 1, a gente pode projetar através de senos e cossenos. Então a gente projeta aqui no eixo x, projeta no eixo y, para a gente ter u como vetor unitário definido através do ângulo θ, através de cosseno θ, seno θ, porque cosseno faz a projeção aqui em x, que aqui nós temos a hipotenusa de um triângulo retângulo, e aqui um cateto adjacente. E se a gente olhar em y, nós temos aqui o y aqui, e sendo o cateto oposto ao ângulo θ. Então aí por isso fica seno θ. Este vetor é conhecido como vetor gradiente. Ele pode ser representado dessa forma. Bom, a definição formal pode ser obtida através de um limite, e aí vocês dão uma olhada no livro, mas também a gente pode ter essa interpretação geométrica e a combinação de que a derivada direcional é uma combinação linear das duas direções, com relação a x, com relação a y, sendo que essa combinação linear tem que manter a direção, o vetor direção, sendo um vetor unitário. Mas nós podemos ter a definição através do limite, e a partir da definição do limite a gente obter essa que nós encontramos, que é a derivada direcional sendo combinação linear. E aqui nós temos o vetor gradiente produto escalar com o vetor unitário. Então, se a gente abrir essa conta, nós ficaríamos com f derivada com relação a x, que multiplica a, mais derivada com relação a y, que multiplica b. Então, vamos a um exemplo. Considere a f, x² menos 2x vezes y². Determine a derivada de f na direção de v
em que v é 1, 2. E depois calcule essa mesma derivada considerando o ponto 1, 1. Então, primeiro, no item A, nós temos o vetor v, e este vetor v não é um vetor unitário, porque a norma dele é a raiz quadrada da componente x ao quadrado mais componente y ao quadrado. Então, seria 1 mais 4, 5, raiz de 5. Então, não é um vetor unitário. Para a gente transformar ele num vetor unitário, então nós precisamos pegar o vetor e dividir pela norma dele. Então, dessa maneira, nós encontramos o seguinte vetor unitário. É o ponto 1, 2 dividido por raiz de 5. E a gente pode distribuir em cada componente, que aí cada componente fica dividido por raiz de 5. Esse é o vetor unitário. Bom, nós precisamos encontrar as derivadas e fazer o produto vetorial do vetor gradiente com este vetor unitário. Quem que é o vetor gradiente? O vetor gradiente, então, é a derivada da f com relação a x e a derivada de f com relação a y. Então, a derivada da função com relação a x vai ser 2x menos 2y ao quadrado. E a derivada com relação a y vai ficar menos 4xy. Então, este é o vetor gradiente. Então, a derivada direcional, derivada de f na direção de u, é o produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário u. Então, vai ficar 2x menos 2y ao quadrado menos 4xy, que multiplica o vetor unitário que a gente encontrou, que é 1, 2, e todos eles estão divididos por raiz de 5. Então, eu vou escrever aqui distribuído, né? Então, 1 dividido por raiz de 5 e 2 dividido por raiz de 5. Então, efetuando essa conta, nós vamos ter que a primeira componente vezes a primeira componente mais a segunda componente vezes a segunda componente. Então, a primeira componente é 2x menos 2y ao quadrado, que multiplica 1 sobre raiz de 5, mais a segunda componente vezes a segunda componente, mas como tem um menos, então vai ficar menos 4xy vezes 2, né? Então vai ficar 8. Dividido por raiz de 5. Se fosse juntar tudo, ficaria 2x menos 2y quadrado menos 8xy dividido por raiz de 5. Então, esse é a derivada na direção u. Agora, o item B pede para calcular isso avaliado no ponto 1. Então, nós teríamos que a derivada de f na direção u aplicado no ponto 1 vai ser quem? Bom, aí é substituir 1 na expressão do item A. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 2 vezes 1 ao quadrado, 2,
menos 8 vezes 1 vezes 1, menos 8. E tudo isso dividido por raiz de 5. Então, o resultado é menos 8 dividido por raiz de 5. Então, essa é uma inclinação negativa, né? Então, se isso daqui estiver na interpretação da inclinação da reta tangente na direção 1, 2 e a reta tangente ao ponto 1, 1, então essa reta teria essa inclinação aqui. Bom, mas quem é o vetor gradiente? O que é o vetor gradiente? O vetor gradiente, então se z é diferenciável, então o vetor gradiente de f é definido por um vetor que contém a derivada de x na componente x e a derivada de y na componente y. Este símbolo aqui indica o operador conhecido como operador nabla e indica as derivadas que serão aplicadas na função, que é a derivada de x e a derivada de y. Mas por que destacar esse gradiente? Por que destacar esse vetor? Porque esse vetor, ele indica a direção máxima da derivada direcional. Então ele aponta o maior crescimento da função f num determinado ponto. Por que ele indica o maior crescimento? Ou, no caso, se for multiplicar por menos 1, o maior decrescimento da derivada direcional? Bom, porque se pegarmos a derivada direcional, num ponto xy, ela é definida pelo gradiente de f produto escalar com o vetor unitário. Se nós estamos interessados no maior crescimento ou no maior decrescimento, nós estamos interessados na magnitude desta derivada. Então, nós vamos ver a magnitude aplicando a norma ou o módulo da derivada direcional. Então, olhando o módulo da derivada direcional, nós estamos olhando o módulo do produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário U. E este produto, esse produto escalar, lá da geometria analítica, ele é a mesma coisa que a norma do gradiente vezes a norma do vetor unitário vezes o ângulo formado vezes o cosseno do ângulo formado entre esses dois vetores, o vetor U e o vetor gradiente. Mas U é um vetor unitário, então isso daqui é igual a 1. Então nós temos que a derivada direcional é igual, o módulo da derivada direcional é igual o gradiente vezes cosseno. O cosseno, ele assume sua magnitude máxima
quando ele é igual a 1. E isso acontece quando θ é igual a 0. Então, o máximo crescimento ocorre justamente quando θ for 0, ou seja, quando o cosseno for 1, é exatamente quando o módulo da derivada direcional é igual à norma do gradiente. Porque o cosseno ele só está entre o módulo dele, o módulo do cosseno, ele está entre 0 e 1. Agora, se a gente considerar também o decrescimento, então o máximo decrescimento ocorre quando o θ é π radianos. Então, o vetor gradiente, o módulo do vetor gradiente, indica a direção também, onde eu terei o maior crescimento da função. Qual a direção do maior crescimento da função f naquele ponto.